alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Com vocês, Sheikh Rodrigo, direto do Centro Islâmico do Paraná. Estou aqui em Curitiba. Onde fica o Centro Islâmico do Paraná em Curitiba? Fica na Rua Bolonha, número 115. Bairro Santa Felicidade. Até é bonito o nome do bairro, Santa Felicidade. Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Nós aqui do Centro Islâmico do Paraná, e como vamos começar a fazer uma série que toda semana nós vamos receber, toda semana iremos fazer um live dessas perguntas e questionamentos sobre o Islã e os muçulmanos, ou seja, perguntas e respostas. Como é que vai funcionar? Aí no Facebook da homepage da fanpage do Centro Islâmico do Paraná, tem como você coloca sua pergunta e nós recolhemos todas, e durante um dia da semana, que será a princípio quarta-feira, né, nós iremos postar as perguntas de vocês e iremos responder em live, né, ao vivo essas perguntas, né. O que acontece então? O Centro Islâmico do Paraná está programando, nós estamos programando também vídeos interativos. Interativos eu digo porque as pessoas que estão nos assistindo agora, elas irão dar a ideia principal, vão participar, nós vamos desenvolver esse assunto com a temática sobre o Ramadã. O Ramadã está chegando, nós vamos falar então, gravar uns vídeos, umas aulas sobre o Ramadã. Então aguarde, porque todo dia, no mês de Ramadã, vai ter uma aula nova e algo interessante, a ver com o Corão, a ver com a Sunna do Profeta Muhammad, assuntos do jejum e mais, e respondendo algumas perguntas. Bom, vamos então respondendo algumas perguntas. Temos a pergunta aqui, uma pessoa mandou, disse assim: Sheikh, salam aleikum. Eu falei: aleikum assalam. Assim, Sheikh, eu me converti há pouco tempo, porém eu tenho tatuagem. E agora, Sheikh, tenho que tirar a tatuagem? A pergunta de nosso irmão, na realidade, ele diz que ele se converteu ao Islã há pouco tempo e tem tatuagem. Aliás, é uma moda, né? Nos últimos anos, nas últimas décadas, é uma moda, todo mundo tatuado, né? Bom, no Islã, a tatuagem ela é proibida, claro, é haram, é ilícito, é condenável o ato de fazer a tatuagem, né? Mas como é que funciona a pessoa que antes do Islã, ela fez a tatuagem antes de se converter e depois se converteu? Como é que faz? A pessoa continua o Islã, não tem como remover a tatuagem, porque Deus botou uma regra geral. Anotem isto. O último versículo da surata Al-Baqarah, da surata 2 do Alcorão, fala o seguinte: La yukallifu Allahu nafsan illa us'aha. Allah não sobrecarrega nenhum ser além da sua capacidade. Então a pessoa que ela fez tatuagem antes do Islã continua no Islã, não é obrigado assim, a pessoa vai lá ter que remover a tatuagem, né? Vai pegar lá a faca, um garfo, ficar removendo a tatuagem, não, isso aí não tem. Continua o Islã e é tudo que você fez antes do Islã, depois que se converteu, é perdoado por Deus, é apagado por Deus, não pode fazer agora. Essa é respondendo a pergunta número 1. A pergunta número 2, a pessoa diz assim: Sheikh, quando eu escuto as pessoas falando Muhammad, eles falam um nome depois, Sallallahu alaihi wasallam. Tá assim. A pessoa diz assim: Sheikh, quando eu escuto o nome do profeta Muhammad, eu escuto as pessoas falarem uma frase depois. O que significa isto? Bom, surata número 33 do Alcorão, tem um versículo que diz assim: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Que Deus e seus anjos, eles oram ou abençoam o profeta. Ó fiéis, saudai-o e o reverenciai-o constantemente. Baseado nesse versículo, né, cada vez que os muçulmanos falam o nome do profeta Muhammad, eles dizem Sallallahu alaihi wasallam, que significa o quê? Que a paz e a bênção de Allah esteja sobre ele. Mais ou menos o significado.
Não que sallallahu alaihi wasallam seja o nome do profeta Muhammad. Não, é uma saudação. Assim como nós falamos para todos os profetas. Como falamos Jesus, falamos alaihi salam, que a paz e a bênção de Allah seja sobre ele. Moisés, falamos que a paz e a bênção de Allah seja sobre ele. Né? Então nós, muçulmanos, quando escutamos o nome dos profetas, falamos alaihi, sobre ele a paz, ou sallallahu alaihi wasallam para o profeta Muhammad, mais específico, que a paz e a bênção de Allah esteja sobre ele. Isso é bom lembrar, porque muitos muçulmanos, né, acabam achando que as pessoas novas do Islã, ou que não conhecem o Islã, já estão simpatizados com as terminologias islâmicas, né? E a pessoa mesmo, ela fala, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, e a pessoa acha que é o quê? Que é o sobrenome, é um nome, não. Sallallahu alaihi wasallam significa que a paz e a bênção esteja sobre ele, que a paz e a bênção esteja sobre o profeta Muhammad e todos os demais mensageiros de Allah. Outra pergunta que diz assim, Sheikh, quero me converter ao Islã, existe batizado? Seja bem-vindo ao Islã, seja bem-vindo. Mas não existe batizado, não existe o batizado semelhante ao batismo judaico, né, ou batismo cristão, não existe um batismo dessa mesma forma. Como que se dá a reversão ou conversão? Eu sei que alguns irmãos brasileiros não gostam da palavra conversão, né? Porque parece que é alguém de fora que está pressionando a pessoa a se converter. Não importa, né? A conversão. Como é que faz a pessoa que quer se converter no Islã? Se tornar muçulmana, tem batizado? Não. Primeira coisa, para entrar no Islã, para se tornar muçulmana, a pessoa tem que, no mínimo, óbvio, conhecer os fundamentos e os princípios dessa religião. Acreditar, ter fé. É difícil eu falar para a pessoa assim, você tem que ter fé. Não, fé é algo interno. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Mas vamos dizer assim, para se tornar muçulmano, basta a pessoa acreditar, ter fé na mensagem do Islã, ter fé naquilo que Deus revelou no Corão, ter fé naquilo que Muhammad é o mensageiro de Deus. Ela tem que depois pronunciar o testemunho de fé, que significa testemunho, ashhadu, an la ilaha illallah, que não há outra divindade a não ser Allah, wa ashhadu, e testemunho que Muhammad é Rasulullah, que Muhammad é o mensageiro de Allah. Com essa frase ela se torna muçulmana. Geralmente, nós tomamos como hábito as pessoas irem até as mesquitas, na presença dos muçulmanos, porque é um momento importantíssimo para a vida daquela pessoa que está se convertendo, que está entrando no Islã, onde ela testemunha publicamente diante dos seus irmãos que agora ela também compartilha a mesma crença, a mesma fé que os muçulmanos. Isso é feito publicamente. Tudo bem, eu moro longe, onde eu moro não tem mesquita, não tem muçulmanos. Eu posso falar isso sozinho, Sheikh? Pode sim. Precisa ter duas testemunhas? Não é necessário, porque a profissão de fé, quando você declara que é muçulmano, isso já é público, não é? Na época do profeta Muhammad, você vê que as pessoas, elas se convertiam ao Islã, entravam na mesquita, rezavam, faziam o testemunho de fé, já eram consideradas muçulmanas. Então, tem batismo, não tem um ritual de iniciação no Islã, a não ser esse ritual que é a pessoa pronunciar o testemunho de fé, ela já é considerada muçulmana. Seja bem-vindo ao Islã. Essa pessoa pergunta assim, Sheikh, eu me converti ao Islã, mas a minha esposa não. Me converti ao Islã, mas minha esposa não. É obrigado a minha esposa se converter ao Islã? Não, não é obrigado. Não é obrigado a pessoa, a mulher, se converter ao Islã, para continuar casado. E também, já que você entrou no Islã, não é obrigatório também, não há um dever, não há uma obrigação religiosa você fazer o seu casamento novamente, porque aquilo que era conhecido e considerado como o casamento na tua religião anterior, diante da tua sociedade, vale também no Islã. Vale. Aonde que está isto? Quantas pessoas se converteram no Islã e o profeta de Deus, sallallahu alaihi wasallam, que a paz seja sobre ele, né, disse o seguinte, não ordenou, não mandou as pessoas refazerem o casamento, outra, né? Então, a sua esposa não é obrigatório, não é um dever
Assim, ela se converteu ao Islã, se você se converteu ao Islã, você não estará cometendo pecado. Claro, você vai convidar ela para o Islã da melhor forma. Vamos para encerrar as perguntas. Ah, viu? Olha só. Te mete agora com o pessoal aqui de Curitiba, ó. Aqui eles falam aqui em República de Curitiba. República de Curitiba. Nem sei o que quer dizer isso. Bom, tudo bem. Pergunta assim, Sheikh, ser canhoto é haram? Ser canhoto é haram? Provar a comida com a esquerda, comer a comida com a esquerda, beber com a esquerda é haram? Bom, vamos voltar para uma regra geral, tá? Allah, Deus, ele não sobrecarrega nenhum ser algum, além da sua capacidade, tá? Começa a regra geral. Agora, a sunna é recomendado comer com a direita. O profeta de Deus diz para comer com a direita. Por que isto? Tem um simbolismo, tem um ritual nisso? Claro. O profeta de Deus disse. Primeiro, todas as boas ações, as ações, vamos dizer assim, louváveis, elas são feitas com a mão direita. Cumprimentar alguém, pegar um livro, comer com a mão, comer com a mão direita, né? Entrar, sair com a mão direita, sempre do lado direito do corpo. Então, existe isso do lado direito. O profeta de Deus recomendou. E também nós muçulmanos devemos imitar o povo do paraíso, né? Porque o Corão menciona o povo do paraíso como Ashabul Yamin, o povo da direita. O povo vai pegar o livro de registro das mãos com a sua mão direita, né? Porém, a pessoa que é canhota comete pecado haram, a pessoa, Allahu Akbar, comigo a mão esquerda, eu tenho que jejuar 42 dias seguidos. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Pessoa que é canhota, não consegue comer com a mão direita, come com a mão esquerda e Allah não sobrecarrega essa pessoa além de sua capacidade. Simples. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam recomendou: Kul bil yamin, ou la ta'kul bil shimal, coma com a direita e não coma com a esquerda. E no outro hadith diz assim: Fa inna ash-shaytan ya'kulu bil shimal. O Satanás ele come com a mão esquerda. Isso é um dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então nós não imitamos Satanás e imitamos os anjos do lado direito, porém isso não deve ser virar um grupo agora, os muçulmanos comem com a direita e sentar para lá, os muçulmanos comem com a esquerda. Não, isso é algo fora íntimo. A pessoa, se não puder fazer com a mão direita, faça com a mão esquerda e Allahu Alam, Allah sabe mais. Outra pergunta, Sheikh, sexta-feira, dia de sexta-feira é um dia sagrado para nós muçulmanos, né? É obrigatório raspar as axilas e os pelos? سؤالي يا شيخ يوم الجمعة هل يجب علي أن Sexta-feira, Sheikh, é obrigado raspar as axilas e os pelos? Bom, existem vários sunan, vários adab, vários comportamentos, várias práticas. Existem várias práticas e várias etiquetas para o dia da sexta-feira. O profeta sallallahu alaihi wasallam, no hadith que ele disse no Muslim Ahmad, غسل الجمعة واجب على كل محتلم. O banho, tomar o banho na sexta-feira é uma obrigação para toda pessoa adulta. Por que o profeta disse isso? Outro hadith ele diz assim: quem for para a mesquita sexta-feira ao fazer a oração, falyaghtasil, tome o banho, se higienize, se perfume, porque está numa assembleia, está num grupo de pessoas e é da etiqueta islâmica andar perfumado. Ou não, se não pode andar perfumado, pelo menos não anda cheiroso. Igual o cascão. Não vai estar na mesquita, o cara com chulé, com sei lá. Não. O Islã é a religião da higiene. Al-Tahur Shatrul Iman. A purificação é metade da fé. É a religião da higiene. Bom, agora em relação a axilas, a sunna. Sim, sunna. Sim, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que é sunna raspar as axilas, tanto para os homens e para as mulheres. E cortar os pelos pubianos, isso é sunna. No mínimo deve ser feito, no mínimo, diz o profeta, no mínimo 40 dias. Não vai esperar 40 dias, só vou me higienizar, não. O mínimo. Né? A pessoa pode, quer dizer, desculpa, o máximo que a pessoa pode ficar é 40 dias. Tá falando, cara, tá bom, no deserto até entende, mas o cara aqui, 40 dias o cara não corta as unhas, 40 dias não corta o cabelo, 40 dias não corta nada, não se arruma nada, não. Então, axilas e os pelos não é obrigatório toda sexta-feira. Não. Se a pessoa fizer, khayru ni'ma,
coisa boa, está seguindo a sunna de andar bem higienizado para ele mesmo, e segundo, estar bem higienizado numa assembleia de muçulmanos. Então, sexta-feira é onde a pessoa, quando ela for para a mesquita, ela procura vestir-se com a melhor vestimenta e ir bem assuado e ir bem, usar o melhor perfume. Claro, isso dentro da capacidade. Não vai dizer a pessoa, ela trabalha, está trabalhando lá, trabalha lá está lá no braço, trabalhando lá no centro de São Paulo, está trabalhando lá na 25 de março. Meio-dia o cara vai lá para casa dele tomar um banho de perfume, acabou o dia. Não é assim. Então tudo isso é dentro das capacidades e possibilidades. Outro! O Rafael disse assim, e assim, eu quero me converter e visitar o Centro Islâmico. Seja bem-vindo, Rafael. Seja bem-vindo ao Centro Islâmico de Curitiba, seja bem-vindo ao Centro Islâmico de qualquer cidade do Brasil. Só procura no Google, né? A cidade que você, onde se tem mesquita ou Centro Islâmico na sua cidade, manda uma mensagem para você não perder a viagem. Seja bem-vindo. Existe uma roupa tradicional? Não, vá como você, vá vestido, vá como você está agora, né? Seja bem-vindo. E a nossa última pergunta de hoje, perguntaram, Sheikh, preparar alguém para a morte. O que significa preparar alguém para a morte? Bom, tem dois sentidos aqui, preparar alguém para a morte. Primeiro, o muçulmano, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que para a pessoa escrever o wasiya. O wasiya é um testamento. Isso é se preparar para a morte. O que vai nesse testamento? Não é como ele quer morrer, não. É as dívidas que ele tem com alguém ou que alguém tem com ele. Isso é importante, tá? Segundo, preparar para a morte é quando a pessoa está no leito da morte, visitar aquela pessoa, ler o Alcorão para ela, falar coisas boas do paraíso, falar, mashallah, você fez toda coisa boa pelo Islã, você fez tantas essas boas ações, Allah vai ser generoso, misericordioso com você, tudo bem. Agora, terceira preparar alguém para a morte significa assim, já é um negócio despir, tirar a roupa da pessoa, preparar para o enterro, significa isso. Lavar, muçulmano, o ser humano em geral deve ser respeitado, tanto vivo quanto morto. O muçulmano, o muçulmano tanto vivo quanto morto deve ser respeitado. Então o muçulmano ele tem direito sobre outro muçulmano, tanto vivo quanto morto. E um dos direitos que ele tem é que quando morrer, lave o seu corpo, né? Para lavar o corpo da pessoa, não pode ver as partes entre o umbigo e o joelho, não pode mostrar. Tem que ser pessoas verdadeiras, não pode ser pessoas fofoqueiras que lavem o corpo do morto, para não ficar falando ele era assim, ele era aquilo. Não, tem que ser pessoas idôneas, de uma ética, de um respeito reconhecido na comunidade, né, que guarde segredo, lave o corpo da pessoa. Que mais? O que mais que faz? Lava o corpo da pessoa, perfuma ela antes, né? Enrola uma mortalha, ore por ela, faz a oração fúnebre e vá até o enterro. Este é o procedimento como a pessoa diz assim, quero que você me prepare para a minha morte. Quando alguém falar para você, o que significa, uma irmã muçulmana disse para mim, olha, quando eu morrer você prepara a minha morte. O que significa? É fazer esses trâmites aí, né? Claro, se a pessoa não tem condições, não sabe, ou por força maior não consegue fazer isso, outra pessoa, então ela deva fazer, né? Bom, pessoal, terminamos por hoje. As perguntas, mandem na página aqui do Centro Islâmico do Paraná. E semana que vem nós vamos responder mais perguntas e estamos preparando algumas aulas e alguns assuntos e algumas temáticas, mas as temáticas nós vamos trabalhar junto para escolher os melhores assuntos para preparar a melhor aula para as melhores pessoas que estão nos vendo hoje. Com vocês, Sheikh Rodrigo. Al-Markaz Al-Islami fi Paraná, o Centro Islâmico do Paraná. Assalamu alaikum. Tchau.